Vamos voltar para os conceitos de ciência de dados e de estatística? Bom, porque acho que muitas empresas têm um débito disso, e acho que muitos profissionais têm um débito disso também. Eu lembro de alguns que você comentou, né, do R, da regressão e tudo mais. Aqui eu vou dar, vão ser 10 minutos aqui que vão dar sua vida de ciência de dados básico para marqueteiro. O primeiro conceito é causalidade. Tem uma frase que todo mundo fala, mas que ela é muito mais profunda do que se imagina. Tem um ramo da ciência inteiro para estudar essa frase, que é correlação não é causalidade. O que significa isso? Que duas variáveis que andam juntas não necessariamente carregam uma relação de causa e efeito. Tem muitos exemplos, né, assim, tem N exemplos que eu gosto de dar, mas eu vou dar aqui o nascer do sol e o galo cantando, né? Por exemplo, o sol nasce, o galo canta. Essas duas coisas são correlacionadas. Mas não é o galo que causa o nascer do sol. É o nascer do sol que causa o cantar do galo, né? Então, a relação de causa e efeito, ela tem uma direção, né? Da mesma forma que as vendas e o investimento de marketing ocorrem juntos. Mas existe uma direção de causa e efeito. Não é a venda que causa o investimento. É o investimento que causa a venda. E aí tem o ramo da causalidade, é tentar isolar, né? A causalidade é sobre você isolar relações de causa e efeito. Falando, olha, da venda que eu fiz, dos leads que eu gerei, quantos que são causados dos meus investimentos. Então, esse ramo da causalidade, eu falo assim, AI e causalidade são tão importantes, para o marqueteiro, são tão importantes quanto. Porque numa discussão de estratégia, que é o que eu vou fazer, para qual caminho eu vou, não é AI que ajuda. A estratégia é o pensamento causal. É falar, se eu tomar uma decisão de posicionar o meu preço aqui, essa vai ser a causa, qual que é o efeito. E se eu posicionar meu preço aqui? Então a estratégia é o âmbito da causa e efeito. Então esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é uma técnica estatística, que a gente já mencionou, mas que são as regressões. Regressão é um grande guarda-chuva, tá? de técnicas. Mas que são técnicas ali oriundas da economia, mas que nada mais são do que técnicas para você estimar causalidade. Tá? Claro que existem modelos de regressão que não são estimações mais ou menos precisas de causalidade, mas essencialmente uma regressão estatística, ela vai pegar uma variável dependente, como por exemplo suas vendas, e ela vai conseguir isolar o impacto de uma ou mais variáveis independentes na sua dependente. Então vamos pensar? A regressão você vai pegar a venda, essa é a variável dependente, é a minha receita. E aí as variáveis independentes podem ser o investimento em mídia, elas podem ser o desconto de preço, a distribuição na gôndola, o investimento no meu concorrente e a macroeconomia. A regressão, ela vai fazer a conexão dessas duas coisas. Então ela vai pegar todo o histórico, vai fazer uma análise e ela que vai fazer o cálculo de sensibilidade para isolar quanto da variação na variável dependente, na venda, eu posso isolar do impacto causal de cada uma das variáveis independentes. Então isso é uma regressão. A regressão isola efeitos. Que efeitos? Efeitos causais. Causa, consequência. Né? Você vai fazer isso. E aí o que são os tais das numerologia? R quadrado, MAPE, WAPE, P-valor. Olha, vamos falar da R quadrado para mais conhecido pelo pessoal. Primeira coisa que eu queria dizer para todo líder de marketing, todo mundo, não fiquem obcecados em otimizar o R quadrado. Ele é uma medida de ajuste. Ele é o percentual do meu fenômeno que eu me tornei capaz de explicar. Algo entre 40% e 80% é saudável para dar um benchmark, tá? E aí, cara, tem fenômenos mais imprevisíveis e fenômenos mais previsíveis. Por isso que eu falo que a gente não tem que entrar numa obsessão. Porque senão, nosso objetivo é achar relações de causa e consequência. Isso é importante porque o MMM, ele faz previsões, sim. Mas o objetivo do MMM não é a previsão em si. O objetivo é encontrar as relações de causa e consequência e isolar esses efeitos. Então, o R quadrado, ele mede quantos por cento eu entendo daquele fenômeno. Claro, quanto mais variável você adiciona, mais você melhora o seu R quadrado, mais você explica daquele fenômeno. Mas o que você está ganhando com isso? Você está explicando, você precisa ter acionabilidade, você precisa saber a relação entre a mídia e a venda. Você não precisa explicar cada microflutuação, não, porque quando a umidade do ar aumenta 1%, a minha venda aumenta. Pô, isso vai melhorar esse R quadrado, mas é acionável?
Por isso que eu falo que eu não acho uma obsessão saudável. O R quadrado caiu na boca do líder de marketing, mas eu não acho que ele é uma variável. Eu acho que ele é só uma coisa pra gente entender. Ó, o quão previsível ou imprevisível é isso aí, né? E aí a gente falando, para entender mais na prática, assim, imagina o que a gente está fazendo no Excel, né? Então a gente, numa coluna, ele colocou as variáveis, que você chamou de variáveis dependentes, que é o que eu consigo controlar. Perfeito. Então, tipo, meu investimento em mídia... Mídia, trade, sazonalidade, CRM, nem todos investimento do concorrente. investimento da concorrência, nem todas você controla, né? Mas elas, na relação de causa e efeito, elas fazem o papel da causa. Você vai colocar no seu Excel para saber como está funcionando o básico do MMM ali. Então você vai ter a coluna das variáveis independentes, que é o nominho estatístico. Nada mais são do que, numa relação de causa e efeito, elas são as causas, né? Ou seja, o que causa a minha venda? A mídia, a promoção, a variação de preço, a sazonalidade, o investimento da concorrência e por aí vai. E esse tem a variável dependente, que é a venda, ou a receita, ou o GMV, ou a geração de leads, por aí vai. Essa variável ela vai ser explicada pelas variáveis independentes. Então a variável dependente é explicada pelas independentes e a gente vai isolar o impacto causal de uma na outra. O MMM é um modelo correlacional. Então ele vai pegar a correlação no tempo, só que ele vai fazer muitas correlações simultâneas. E aí ele consegue chegar perto das relações de causa e efeito. Rigorosamente, a relação de causa e efeito precisa de um experimento para você ser rigoroso, tipo teste AB. Mas um MMM, ele é melhor do que uma correlação pura, porque ele faz dezenas de correlações ao mesmo tempo. E aí ele consegue falar, opa, esse aumento não, controlei a sazonalidade, esse aumento é a mídia, esse aumento é o preço. Então, ele é sim um modelo correlacional, mas não é uma correlação pura. Ele é um modelo... A gente vai colocar coisas, vamos dizer, uma coluna do meio, que nem a gente falou, do Adstock, do Calibre, uma série de outros inputs que justamente formam essa ideia do modelo bayesiano que a gente vai colocar. Exatamente. Conhecimentos externos. Perfeito. Exatamente. Nossa modelagem. E uma coisa que a gente não pode esquecer, toda causalidade também é uma correlação. Nem toda correlação é uma causalidade. Né? E aí, por último, em cima disso, eu vou colocar uma outra fórmula para calcular o R quadrado e saber quão adequado o meu modelo está à realidade, é isso? Mais ou menos, tá. Quando você roda essa fórmula, o R quadrado, ele é um KPI que aparece, né? Ele é quase uma métrica de qualidade. Então, ele vai dizer, você selecionou um conjunto de variáveis dependentes para tentar prever a dependente e explicar as variações. O R quadrado, ele vai dizer, olha, esse conjunto de variáveis independentes que você escolheu, quantos por cento ele está explicando da sua dependente? Então, na verdade, ele é quase uma métrica de qualidade do seu modelo. Do seu modelo. Exato, você não faz outro cálculo, ele só é calculado pelo próprio modelo. Tá. O R quadrado é por o conjunto global ou é para cada um dos? Perfeito, aí tem uma diferença. Ele é sempre para o conjunto global. Ele vai olhar para todo o modelo e vai falar, todas essas variáveis aqui explica. Existe uma outra variável, que é o p-valor. Não precisamos entrar muito no detalhe, mas ele vai ser variável a variável. Que é qual que é o poder preditivo, a confiança estatística individual daquela variável. Vai ter variáveis que têm uma relação causal mais clara, tem variáveis que vão ter uma relação causal um pouco mais, ainda mais qualitativa, ainda menos, a gente está menos seguro. Famoso intervalo de confiança, né? Então o p-valor, ele vai olhar variável a variável. Podemos entrar na parte de governança? Da hora. Sair um pouco da sopa de diretriz aí, sopa de luz, e o pessoal sobreviveu. Se você está nos escutando, essa é uma ótima hora para ir dormir